Olá, graça e paz para todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que tem como tema os 7 pilares para um relacionamento saudável. Então, eu vou dizer alguns pilares que, digamos assim, pilar é aquilo que sustenta, né, gente? Pilar é aquilo que dá base. Pilar é aquilo que faz algo estar de pé. Então, assim como na Bíblia fala sobre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia, isso aqui também vai falar sobre isso. Por quê? Porque a rocha é aquilo que é firme e aquilo que sustenta uma casa. Uma casa que firma as suas estacas sobre a areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as águas e vão digamos assim, vão abalar essas estruturas e vão até mesmo derrubar essa casa. Então, esses 7 pilares para um relacionamento saudável, eu vejo como algo que enriquece muito um relacionamento para que ele possa durar muitos anos. Porque se estamos falando sobre relacionamentos, a gente quer um relacionamento de muitos anos. As pessoas não estão, por mais que hoje em dia as pessoas trocam-se de parceiro com mais facilidade, mas quando a pessoa ela vai para um relacionamento, a vontade dela, o desejo dela é que aquele relacionamento dure, é que aquele relacionamento seja algo que traga, digamos assim, quando eu falo estabilidade, é algo que você olha e tem futuro, um relacionamento que vai durar. Mas nenhum relacionamento consegue durar se ele não tiver as suas bases, os seus alicerces, os seus pilares bem firmes. Então, o tema da aula de hoje, 7 pilares para um relacionamento saudável. Primeiro pilar que eu coloquei aqui para um relacionamento saudável são os nossos valores. Aquilo que é valor para minha vida, ele precisa ser um valor na vida do meu esposo. Os cônjuges precisam ter os seus valores iguais. Ou, digamos assim, bem próximos, o mais próximos possíveis. Porque muitas vezes, vou te dizer, um valor relacionado à família. Tem pessoas que o valor da família dela é tanto que ela tem, e é muito bom quando a pessoa pensa dessa forma, o casamento não tá bom, a gente está passando por uma crise, então vamos buscar ajuda, vamos tentar consertar, vamos ver onde é que está o erro. Por quê? O casamento para mim é um valor importantíssimo. Eu não quero perder o meu casamento. Já tem outros que ele não importa. Ele simplesmente fala assim: não dá certo com um, a gente arruma outro. Não dá certo com uma, a gente arruma outra e a gente vai vivendo. O importante é que a gente esteja vivendo bom, mas na primeira crise que aparece, não consegue resolver e não consegue, digamos assim, fazer com que aquele casamento vá adiante, diante da primeira crise que acontece dentro de um relacionamento. Então, olhar o que cada parceiro tem de valor para a sua vida é muito importante. E quando eu falo de valor, eu falo de bases. Aquilo que a gente traz da nossa família de origem, o que é valor para a sua vida? Reflita sobre isso. O que é valor para a sua vida precisa ser valor na vida do seu companheiro, da sua companheira. Porque senão muitas das vezes você carrega um peso muito grande por querer algo e do outro lado ele não carrega peso ou ela não carrega peso nenhum. Por quê? Porque o valor não é o mesmo. Então, primeiro ponto é o valor. Segundo ponto é a comunicação. Todo casamento de longo prazo, de longa duração, é um casamento que o casal ele aprendeu a se comunicar de forma respeitosa. E quando eu falo se comunicar de forma respeitosa, porque muitas vezes, dentro de um relacionamento, a comunicação se torna muito agressiva. As pessoas começam a praticar xingamentos,
sabe? Denegrir a imagem do outro, acusações, apontamentos. Gente, isso é terrível quando o casal tem esse nível de comunicação. Quanto mais o casal trabalha em relação a uma comunicação respeitosa, vou te dizer, mais sucesso esse casamento tem. Mais sucesso esse casamento tem. Porque esses xingamentos que tem dentro de um relacionamento, isso só vai causando afastamento, só vai causando mágoa, só vai causando distanciamento. E muitas das vezes a pessoa ele não quer mais nem conversar um com o outro. Porque sabe que lá do outro lado vai encontrar alguém que vai xingar a família dele, sabe? Vai trazer pontos de dores que às vezes a pessoa viveu no passado e ele vai jogar na cara, vai ficar jogando situações, eu já fiz isso pra você, porque você não merece, sabe? Situações que comprometem muito o relacionamento quando o casal não tem uma comunicação respeitosa. Denigrem a imagem do outro. Gente, isso aqui é algo muito sério. Quando o casal, e muitas vezes isso aqui já pode ser até enquadrado na questão de violência. Porque existe a violência verbal. E muitas vezes quando o casal ele não consegue viver uma comunicação respeitosa, ele já começa a viver no nível da agressão. Eles se agridem verbalmente. Então, o pilar da comunicação é um pilar muito importante para o relacionamento. O valor é importante, a comunicação também. Por que comunicação é tão importante? Porque sem comunicação o casamento não respira. Vou te dizer, comunicação é o oxigênio para o relacionamento. Mas ela precisa ser respeitosa. Eu preciso saber como me dirigir ao meu marido, ao meu companheiro, e o marido também precisa ter um respeito em relação à sua companheira. Não pode se falar qualquer coisa. Não só pode se falar de qualquer jeito. Então a gente tem que ter cuidado sim na hora de falar. Não é porque está casado que a gente vai falar de qualquer forma. Não. Quando o casal ele tem esse nível de comunicação, de falar qualquer coisa, de qualquer jeito, esse pilar aqui está muito comprometido. Segundo ponto, comunicação. Terceiro ponto, finanças. E eu vou falar finanças por quê? Porque finanças é um dos motivos também pelo qual existe tanto divórcios no nosso país. Casal que não sabe trabalhar financeiramente com as suas questões, também tem o seu pilar comprometido. Porque a falta de dinheiro separa, sim, separa. Mas o excesso de dinheiro também separa quando o casal não sabe lidar com isso. Então, tanto o excesso quanto a falta comprometem esse pilar das finanças. Então o casal precisa aprender a lidar com a sua finança. E quando eu falo lidar com a sua finança, não é o quanto ganham, mas o quanto eles conseguem administrar. Porque muitas vezes a gente olha as pessoas falarem assim: eu preciso trabalhar mais porque as contas estão comprometidas, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo, o cartão de crédito não conseguiu ser pago, o colégio está atrasado, o colégio das crianças atrasado. E eu te pergunto, é quanto essa família ganha ou quanto essa família não sabe administrar? E os nossos problemas financeiros, a maioria deles não está relacionada a quanto se ganha, e sim a falta de educação financeira nas questões relacionadas ao dinheiro. A quanto esse casal gasta mais do que aquilo que ele ganha. Então, o pilar da finança também é um pilar que não pode ser abalado, porque se ele for abalado, ele pode levar o casamento à ruína. Ele pode levar o casamento à ruína.
Então, é um pilar comprometedor, porque, olha o que eu falei no início, tanto o excesso quanto a falta comprometem esse relacionamento. Por quê? Porque quando eu tenho falta, eu vivo na escassez. E quando eu tenho excesso, eu esbanjo. Muitas das vezes eu não dou valor. Muitas das vezes até o esforço que o outro faz para ter um recurso financeiro melhor. E pelo fato de ter excesso, as pessoas valorizam tanto as questões externas, tanto o passeio, quanto a saída com amigos, quanto o lazer fora de casa, e não muitas das vezes trabalha naquilo que ele pode exercer dentro de casa. E quando eu falo do exercer fora e não exercer dentro, porque muitas das vezes a pessoa gasta muito dinheiro fora e dentro de casa ele gasta muito pouco. Então, o casal ele precisa ter equilíbrio nas suas finanças. Precisa saber e colocar e fazer planilha mesmo. Quando eu falo isso, fazer planilha mesmo. Por quê? Porque se você não consegue colocar isso diante de você, o quanto você ganha, o quanto você pode gastar, o quanto você deve economizar para o lazer, para algo futuro, um bem futuro para essa família, a gente acaba vivendo um relacionamento de muito estresse. Por quê? Porque o casal não consegue administrar financeiramente os seus recursos. Então, falar sobre educação financeira dentro de casa, vou te dizer, para mim, educação financeira teria que ser matéria que os nossos filhos aprendem no colégio. Porque muitos problemas são evitados quando a família tem educação financeira. Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto, que também é um pilar sobre o relacionamento, é a parte sexual do casal. O sexo é um pilar, por quê? Porque ele precisa ser bom tanto para um quanto para o outro. O sexo não pode ser bom só para um lado. Isso quando ou o homem ou a mulher ele só pensa em si, é falar de egoísmo na parte sexual. Quando um só pensa no prazer seu. Então, tanto o homem quanto a mulher, ele precisa pensar no seu prazer, sim, mas ele precisa primeiro pensar no prazer do seu companheiro, da sua companheira. Quando o casal ele consegue fazer isso, ele ter esse olhar para o que tá bom para o outro, vou te dizer, aquilo que é bom a gente quer retornar. E muitas vezes eu preciso falar isso para um casal. Se não quer fazer, o que é que não está bom? Por que essa pessoa não quer retornar a esse lugar? É porque está sendo insatisfeito? Então reflita sobre isso. Porque muitas das vezes a pessoa ela não quer, ela diz que não quer a participação no ato sexual. Por quê? Porque aquilo não é algo bom. Porque tudo aquilo que é bom a gente quer voltar. Toda comida gostosa a gente quer repetir. Reflita sobre isso. Sexualmente a mesma coisa. Agora, falando sobre essa parte sexual, antes de você olhar isso, também veja se a parte fisiológica também precisa ser olhada. Muitas das vezes é uma baixa hormonal, muitas vezes é um excesso de cansaço, sabe? Tudo isso precisa ser olhado, porque não é o sexo por sexo, não é somente isso. Mas o que é que leva a pessoa também a ter desejo ou até a falta de desejo? E vou te dizer aonde é que começa. O ato sexual, ele começa aqui, ó, na nossa mente. Ele começa a ser gerado na nossa mente. Eu começo a imaginar, eu começo a pensar e aquilo começa a dar desejo ou falta de desejo. Entende? Então, aonde que começa? Começa na nossa mente. Muitas das vezes a pessoa não tem desejo porque ela também não pensa sobre isso. Ela só pensa em conta, ela só pensa em trabalho, ela só pensa em resolver situações do outro, então ela não pensa no prazer do casal. Então acaba não gerando desejo. Então, o pensar no sexo também gera, é a parte principal que faz gerar desejo.
Se você pensa e não tem desejo, investigue. Vá ao médico, vá a um ginecologista, vá a um urologista, investigue, faça exames para saber o que é que está comprometendo essa parte sexual do casal, que esse pilar também precisa ser olhado. A Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia também fala que o casal ele não deve se afastar-se muito tempo sexualmente. Por quê? Para não dar brecha para o diabo. Porque quando o casal está muito tempo afastado sexualmente, o diabo pode usar isso como uma brecha para lhe apresentar situações ou pessoas que venham te fazer se tornar mais frágil na parte sexual e muitas das vezes até mesmo cair no pecado. Então, quarto ponto foi o sexo. O quinto ponto é a rotina. Olha, e eu vou te dizer uma frase que eu trago aqui para os casais, eu anotei para não deixar de falar sobre isso aqui. E eu vou te dizer que, olha, o casamento que é forte na rotina, ele é forte também nas outras coisas. Agora, o casamento que não é forte na rotina, ele não é forte em mais nada. Em mais nada. O casal que não é forte na rotina, ele não é forte em mais nada. Por que eu falo isso? Gente, a rotina é o nosso dia a dia. A rotina é como eu vivo. A rotina é como eu compartilho a minha vida dentro de casa. É como eu vivo dentro do meu lar, como eu compartilho a vida com o marido, com o esposo. A rotina, dentro da rotina, eu englobo valor, eu englobo comunicação, eu englobo a finança, eu englobo a sexualidade. Tudo isso aqui está dentro da rotina. Então, a gente precisa ser forte na rotina. Quando eu falo ser forte na rotina, é como você vive o seu dia a dia. Porque quando o casal ele vive um dia a dia bacana, quando ele vive um dia a dia tranquilo, de paz, gente, isso é ser forte na rotina. Sabe, as pessoas olham a rotina como algo desastroso dentro de um relacionamento e eu não vejo dessa forma. A rotina, ela me leva o meu relacionamento para um lugar melhor. Por quê? Porque quando eu desenvolvo essa habilidade da minha rotina ser algo bom, de eu fazer dos pequenos momentos do dia a dia que a gente vive sempre. Todo dia a família janta em casa. Então, qual é a rotina desse casal nesse horário dessa janta? É cada um no canto, de qualquer jeito? Vai ser ruim. Vai ser ruim, rotina fraca, rotina problemática. Mas se eu pego aquele horário do jantar e eu faço um bom horário, um momento de prazer, um momento bom, eu estou fortalecendo a minha rotina. Isso não vai me gerar maiores problemas no relacionamento. Por quê? Porque a minha rotina é algo forte. O momento do jantar é de estar em família, é algo bom, é algo agradável. É aquele momento que aquele casal se senta à mesa e eu vou te dizer, não é o que tem não é o que tem na mesa para se alimentar, mas é o que essa mesa proporciona a esse relacionamento. É na hora do jantar ou do almoço, da qualquer outra refeição, é que esse casal vai poder olhar um no olho do outro e conversar e falar do seu dia a dia. Sabe? É isso que eu gostaria que você olhasse em relação à rotina. Então, quando a gente desenvolve uma rotina forte, o relacionamento é forte. Por quê? Porque é o casamento que não é forte na rotina, ele não é forte em mais nada. Não adianta falar assim, a nossa comunicação é forte se a rotina é fraca. Não. Por quê? Porque a comunicação ela se desenvolve dentro da rotina. A finança, a parte sexual, tudo isso se desenvolve aonde? Dentro da rotina do casal. Então, não olhe a rotina como algo desastroso, muito pelo contrário, olhe a rotina como algo salutar, porque é na rotina que você tem como desenvolver habilidades de um bom relacionamento. É dentro da rotina que você pode modificar. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá. E sabe por quê?
Eu fiz hoje. Se eu fiz o jantar hoje e não ficou bom, amanhã, depois de amanhã, eu vou ter a oportunidade de fazer novamente. E é dentro dessa rotina, daquilo que eu faço todos os dias, é que eu posso melhorar. Então, olhe a rotina como algo saudável para o relacionamento quando você modifica aquilo que não está bom. Agora, ela é desastrosa, sim, quando eu não modifico, quando eu não corrijo, quando eu deixo de qualquer forma, quando eu não valorizo isso. Aí sim ele se torna algo desastroso. O sexto ponto são os símbolos, as nossas referências. Olha, o que eu quero falar com isso? O que é que você traz na sua mente quando você pensa o que é ser um homem? A essa pergunta eu faço para as mulheres. O que é que você tem como símbolo do que é ser um homem? Então, muitas vezes, ela tem um símbolo que o homem é um homem. Olha, para mim, ser um homem bacana, bom, por um relacionamento, é um homem que é provedor. Ele é um homem provedor. Esse é o símbolo principal. Só que aí, quando a pessoa vai para um relacionamento, o homem ele não consegue desempenhar essa função de ser provedor. O que acontece? Essa mulher ela começa a perder a admiração por aquele homem. Ele começa a perder a admiração. Ela começa a perder. Aí eu pergunto agora para os homens: o que é ser uma mulher bacana para ter um relacionamento? O que tem na sua mente que você entende que esse comportamento aqui? Aí tem os homens que falam quando a mulher ela é uma mulher cuidadosa, quando ela cuida do lar, quando ela é uma mulher carinhosa. Aí esse homem vai para o relacionamento, ele olha a mulher e a mulher não é tão cuidadosa como aquele símbolo que ele tem, o que ela tem na cabeça dele. Então o símbolo é o que? Aquelas representações, aquelas imagens que eu tenho do que é ser um marido, o que é ser uma esposa. E quando eu dentro do relacionamento eu não vivo isso, eu começo a perder a admiração por aquela pessoa. O marido começa a olhar aquela mulher e falar assim: eu não admiro o jeito dela de ser cuidadosa dentro de casa. Ela não é cuidadosa do jeito que eu tenho uma imagem aqui na minha cabeça. Então perceba como os símbolos também se tornam um pilar para um relacionamento saudável. Por quê? Porque o símbolo ele está aqui na nossa mente. O símbolo ele foi internalizado na nossa mente, na nossa cabeça, de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Então o símbolo ele se torna um pilar, porque são as nossas referências daquilo que eu entendo que é ser um bom marido e aquilo que eu entendo que é ser uma boa esposa. E quando o casal ele começa a não viver aquilo, ele começa a perder a admiração. E eu vou te dizer, o que é que sustenta o amor? O que sustenta o amor é a admiração. Eu preciso olhar para o meu companheiro e o marido ele precisa olhar para a sua companheira e ele admirar. Quando a gente começa a perder a admiração, o amor ele começa a morrer. O amor ele começa a enfraquecer. Por quê? Porque eu não admiro mais. Eu não admiro mais aquela pessoa como eu admirava antes. Então, ou eu não sou admirada mais como era admirada antes. O marido, a mulher, muitas das vezes ela vai perdendo isso no dia a dia. E o marido a mesma forma. Então, perceba que por que eu coloquei o símbolo como um pilar? Por quê? Porque quando a gente vai perdendo a admiração, esse pilar ele também vai corroendo, porque ele vai corroendo as bases que sustentam o amor dentro do casal. E o sétimo e o último ponto, que para mim de todos, é o ponto mais importante. De todos os relacionamentos que eu já vi na vida, eu vou dizer para você, eu já vi inúmeros. Eu vivo relacionamento todos os dias da minha vida.
todos, seja no trabalho, ou seja eclesiasticamente também, né? Na parte eclesiástica, eu também vivo relacionamentos todos os dias. E vou te dizer, todo bom relacionamento que eu vejo de longo prazo e que é um relacionamento saudável, é um relacionamento que tem Deus. É um relacionamento que Deus faz parte dele. Que Deus, ele está em primeiro lugar. Deus, ele está em primeiro lugar dentro desse relacionamento. Por que eu falo isso? Porque quando o casal ele tem Deus em primeiro lugar, quando o casal tem Deus em primeiro lugar, eles estão abertos a ouvir aquilo que eles podem modificar. Quando o casal tem Deus em primeiro lugar, ele tem a base principal para um relacionamento dar certo. Porque estar conectado com Deus, estar ouvindo a voz de Deus, esse casal que tem um costume de ter um devocional. Quando eu falo devocional, é um costume de parar e ouvir Deus. Quando eu falo ouvir Deus, é o quê? É a Bíblia. Porque a palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus para o relacionamento. E se você olhar, Deus fala conosco de várias formas sobre relacionamento. Então, se você ainda não tem a prática de olhar o que é que a Bíblia fala sobre relacionamentos, aprenda a olhar isso. Comece a buscar isso no seu dia a dia. O que é que Deus fala sobre a esposa dentro de um casamento? O que é que Deus fala sobre o marido, sobre relacionamentos? Comece a aprender a olhar isso e comece a dar valor àquilo que Deus fala em relação a relacionamentos, que eu vou dizer para você, o seu relacionamento, ele é um relacionamento que tem futuro e que ele pode durar muito tempo, por ser um relacionamento saudável. Quando eu estou falando relacionamento que tem futuro, é que ele vai ser de longo prazo, mas ele não vai ser um relacionamento de longo prazo doente. Ele não vai ser um relacionamento de longo prazo de sofrimento, não. Ele vai ser um relacionamento de longo prazo, mas um relacionamento de longo prazo saudável, que dá certo. Então, para mim, de todos os pilares do relacionamento, e eu deixei para falar ele por último, porque é o mais importante de todos. O casal, quando ele consegue colocar Deus em primeiro lugar, vou te dizer, é um casamento que tem futuro. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, eu estou atento a ouvir o que Deus fala e eu estou atento a modificar o meu comportamento em prol do meu casamento. Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que eu tenho certeza que você vai conseguir alinhar esse ser trino e esse casamento ter sucesso. Que Deus abençoe a sua vida.